Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor Milton Mercante e nesta segunda-feira, dia 8 de junho de 2026, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, que diz assim: Jesus chorou. Esse texto nos conta quando da morte de Lázaro, amigo de Jesus, juntamente com sua família, suas irmãs Marta e Maria, e Jesus vai até elas, e fala a elas que ele seria ressuscitado. E quando Jesus chega ao sepulcro, onde Lázaro havia sido sepultado já há 4 dias, Jesus chorou diante da situação trágica que é a morte. 2 textos na Bíblia falam que Jesus chorou. Esse aqui em João, que nós lemos, e o outro em Lucas capítulo 19, versículo 41, quando diz assim: quando iam chegando, vendo a cidade, chorou. Quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, a qual ele chega à cidade de Jerusalém, naquela entrada triunfal, entrando montado num jumentinho, como havia sido profetizado. E alguns dias depois, 5 dias depois, ele seria crucificado. E, vendo a cidade, Jesus chorou. E por que ele chorou? Porque ele viu que aquelas pessoas não acreditaram no que ele era, no que ele veio fazer, no que ele poderia e pode fazer pela humanidade. Isso levou Jesus a chorar. E sabe o que isso nos faz entender? Que Jesus continua chorando. Agora por você que tem desprezado a palavra dele, por você que tem desprezado realmente quem ele é. Jesus, durante o seu ministério, ele falou que ele é a verdade que liberta, a verdade que salva. Ele falou que ele é a verdade, onde ele diz em João que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o único caminho que leva à salvação. Ele é a verdade. Tudo que é diferente do que ele fala, do que a Bíblia fala, é mentira. E muitos têm dado ouvido à mentira. E ele é a vida. Assim como ele chegou lá e Lázaro estava sepultado há 4 dias, ele ressuscitou Lázaro. Mas ele continua a chorar. Chorar por essa humanidade que não tem aceitado a ele como seu Senhor, que não tem dado crédito à verdade, mas preferindo viver na mentira que Satanás tem semeado e tem colocado diante de todos. Quando aqui em Lucas ele viu a cidade de Jerusalém, ele chorou, porque aquela cidade, ela não tinha vida com ele. Tanto que escolheram crucificá-lo e soltaram a um bandido, a um assassino, Barrabás. E quando nós rejeitamos a Jesus, é porque nós estamos escolhendo tudo isso. Por isso ele chorou e ele continua chorando por toda a humanidade. Pense sobre você. Jesus está chorando por você, que ele não quer que você se perca, ele não quer que você passe a sua eternidade em sofrimentos e ranger de dentes, num lugar que foi preparado para o diabo e seus assessores. Não, ele quer que você tenha vida eterna nos céus com ele. Isso não é palavrinhas de história. Não, isso é a verdade, porque essa vida, ela não termina quando nós morremos fisicamente. Há algo mais, algo além, e Jesus veio para que o sofrimento para a humanidade não seja eterna, mas as pessoas estão rejeitando e por isso ele está chorando, não por ele,
chorando pela tristeza de ver pessoas criadas à sua imagem, à sua semelhança, indo para o inferno, porque não acredita na verdade que é Jesus, porque não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e ele continua chorando. Pense sobre isso. Como está a sua vida diante do Senhor? As suas atitudes, as suas escolhas têm alegrado ao Senhor ou têm feito ele chorar porque você tem rejeitado a verdade? Pense nisso, reflita sobre isso e tenha um encontro verdadeiro com o Senhor, porque ele chora por você, porque ele te ama. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana de paz, de alegria e de vitória. Amém.